Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos bater um papo. Eu quero falar um pouquinho sobre A Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Eu sou fã da trilogia original Jogos Vorazes, que são 3 livros, né? Uma trilogia. Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, que foi adaptado para o cinema ali por volta de 2013, 12, 13, 14, e aí vários anos depois, quase 10 anos depois, a Suzanne Collins decidiu lançar um livro que se passa antes da trilogia original, que é A Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Eu li a trilogia de Jogos Vorazes há bastante tempo, eu terminei de ler os livros acho que em 2014. Eu fui adiando, não sei porquê, eu não tava no clima assim pra ler A Cantiga. Eu já tinha ouvido várias críticas positivas, várias críticas negativas, e eu pensei, gente, será que esse livro é ruim? Será que eu vou gostar do Snow? Eu não quero gostar do Snow. Esse livro se passa cerca de 60 anos antes do início de Jogos Vorazes, a trilogia, e a gente vai acompanhar a história do Snow, que na verdade se chama Coriolanos. A gente vai estar durante essas quase 600 páginas, se não me engano, dentro da cabeça do Snow. A gente vai acompanhar uma parte da adolescência dele, quando ele tem mais ou menos 18 anos, e é quando tá acontecendo a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então tem 10 anos que aconteceu uma guerra entre a capital e os distritos. O distrito 13 ainda existia, se vocês bem se lembram. E essa guerra, nos acontecimentos desse livro aqui, acabou há 10 anos. Então, os Jogos Vorazes, eles foram criados depois que essa guerra acabou para lembrar e continuar oprimindo os distritos e também continuar lembrando as próprias pessoas da capital dos horrores que a guerra trouxe. O Snow, ele vive na capital junto com a avó e com uma prima. O pai dele morreu na guerra, e a mãe dele já tinha morrido, se não me engano, até antes mesmo da guerra. Nesse livro, como eu disse, a gente vai acompanhar o Snow com 18 anos, mais ou menos ali na época da 10ª edição dos Jogos Vorazes, mas a gente também acompanha boa parte da vida dele, boa não, mas uma parte da vida dele antes do início mesmo dos jogos, e uma parte também da vida dele depois, meio que os jogos acabam. Então a gente tem nesse livro um período de tempo que não é tão grande, mas em que acontece muita coisa e são coisas decisivas para a vida dele e para o futuro, para o que ele viria a se tornar, o presidente Snow que a gente conhece. O Snow, ele é um estudante, ele tá com 18 anos, ele estuda nessa academia da capital, que tem várias outras pessoas ali, vários outros adolescentes que também são nomes importantes dentro ali de Ipanema. Pessoas ricas da capital que não são de distrito. Essa academia é como se fosse um ensino médio, assim, mais ou menos um ensino médio. E aí eles estão lá estudando, vão se formar, tem tudo isso, bonitinho. Só que o que acontece? A idealizadora dos jogos, a doutora Gall, ela resolve que esse ano, nessa edição dos Jogos Vorazes, os estudantes da academia, eles vão ser mentores dos tributos dos Jogos Vorazes. Essa é a inovação que ela pensou aí para trazer dar uma pimentada no negócio. Só que o que acontece? Os Jogos Vorazes nessa época, eles não eram nada parecidos com o que a gente conhece lá na época da Katniss e do Peeta, quando eles são sorteados e vão ser tributos para os Jogos Vorazes. Na 10ª edição é uma coisa assim, os tributos eles não são tratados como seres humanos, muito pior do que é no futuro, em sentido de crueldade e a forma como os jogos são desenvolvidos. Então eram jogos muito mais sangrentos, sem nenhum glamour, e os tributos eram tratados como assim, lixo humano, literalmente. Inclusive tem vários tributos que nem conseguem chegar a entrar na arena. Não era um show, esse é o ponto. Nessa edição ainda não era o show, o glamour, o entretenimento que a gente vê que se torna nos anos futuros. A capital também não gosta muito dos jogos. Eles, na verdade, sentem que os jogos eles são só mais um lembrete de o quão horrível é a guerra. E claro que em maiores ou menores proporções, né? Mas o pessoal da capital também não
gosta muito do que tá acontecendo. E aí, essa inserção da galera da academia para poder ser mentor dos tributos é também uma alternativa para tentar fazer com que o pessoal da capital comece a se envolver um pouco mais. Outro ponto aqui, no final tudo vai fazer sentido. Eu tô falando várias coisas assim que acontecem nesse livro e tramas importantes, detalhes importantes para vocês entenderem, mas tudo vai fazer sentido, porque eu quero dizer. A família do Snow é uma família muito importante na capital, tem um nome muito notório assim, o pai dele, as gerações da família dele sempre foram muito importantes. O pai dele trabalhava com armamento, então na guerra, teoricamente, ele teria que ganhar muito dinheiro, mas ele acabou morrendo. E outra questão é que as fábricas, não sei direito, mas as coisas que estavam relacionadas à renda dos Snow estavam no Distrito 13. E como o Distrito 13 ele foi bombardeado, a família perdeu tudo, basicamente. Qual que é a alternativa do Snow para poder lidar com tudo isso? Ele finge que nada tá acontecendo, continua mantendo as aparências pro resto da sociedade, como se nada tivesse acontecendo, como se a família Snow ainda tivesse dinheiro, ainda tivesse tudo certo. Mas no fundo, ele tá passando fome, ele mora com a avó e com a prima, elas também estão passando fome, a avó dele dissocia totalmente. É assim, eles estão numa situação péssima. E o Snow finge que nada tá acontecendo. Ele quer continuar a estar inserido dentro dessa sociedade aí, ele vai vivendo assim de aparência, e ele quer subir no poder, na cadeia de poder. Então esse é o objetivo assim principal dele. Ele quer se tornar importante, porque ele não aguenta mais essa vida que ele tá vivendo. E ele enxerga a mentoria nos Jogos Vorazes como uma alternativa que vai ajudar ele a subir na cadeia de poder. Outra personagem importantíssima nesse livro é a Lucy Gray. A Lucy Gray, ela é uma adolescente também, acho que ela tem 17 anos. Ela é do Distrito 12, mas na verdade ela ficou presa lá depois da guerra. Ela, a família dela, eles são um grupo de artistas que eles chamam de o Bando. Antes da guerra eles viajavam por todos os distritos se apresentando, cantando, só que aí quando veio a guerra eles ficaram no Distrito 12. Os pais dela não estão mais vivos e hoje ela vive aí nesse bando, também se apresentando, com outras crianças, e eles vivem todos juntos. Acontece que ela é sorteada como tributo e o nosso queridíssimo Coriolanus Snow vai ser o mentor dela. Eu não vou falar muito sobre a Lucy aqui, porque é difícil a gente saber detalhes sobre a personalidade dela, porque a gente vê ela só pelo ponto de vista do Snow. Não foi uma personagem que eu consegui me conectar tanto, justamente porque a gente só vê ela pelo ponto de vista dele. Aí você fica, o que é isso? Isso é de verdade? O que tá se passando na cabeça dele? A gente não entende direito. A forma como eles se conectam enquanto tributo e mentor é importantíssima para o desenvolvimento da história, para o futuro do Snow, o que vai acontecer, para todo o desenvolvimento do livro. Isso aí é primordial, assim. Mas nós não temos informações nenhuma sobre os pensamentos dela. Vou focar aqui mais no Snow mesmo, em avaliar a personalidade e as atitudes dele, porque a gente tá na cabeça dele. Então é mais fácil eu tomar decisões sobre a personalidade dele, porque eu sei tudo que ele estava pensando em todos os momentos. O que eu senti lendo esse livro? Eu acho que ele foi um livro que ele foi um pouco grande, ele demorou um pouco para engatar mesmo na leitura, sabe? Eu demorei acho que uns 2, 3 meses para ler esse livro. Eu senti que a escrita da Suzanne Collins amadureceu muito. Eu acho que se você compara a escrita dela em Jogos Vorazes e agora em A Cantiga, é bem diferente, bem mais madura. Por quê? Eu acho que ela sabe que o público dela, de lá de 2012, cresceu e agora são pessoas adultas. Junto com esse amadurecimento do público dela, eu senti que teve um amadurecimento na escrita. Como eu disse, a gente vai acompanhar o ponto de vista do Snow. O principal fator que guia ele durante todo esse livro é a sede de poder, a vontade de subir, de sair da pobreza, de deixar de viver da forma que ele vive, de deixar de depender da prima ou de quem for, de pessoas que ele considera menos do que ele, como por exemplo o Sejanus, que é um personagem que é um rapaz que ele era do Distrito 2 e a família dele, o pai dele ficou muito rico depois da guerra e eles meio que compraram a entrada deles pra capital. E o Snow, ele se aproxima um pouco desse rapaz, do Sejanus, só que em nenhum momento é estabelecida uma relação mesmo de confiança ou de qualquer outro tipo. O Snow, ele sente assim um senso muito grande de esse cara tem mais coisa do que eu, sendo que ele é um cara do distrito. Ele não gosta de ver
esse tipo de coisa. Pessoas que não deveriam estar onde estão e estão melhores do que ele ainda por cima, porque ele tá no fundo do poço. Esse sentido de eu não posso deixar a minha inteligência ser jogada fora, eu não posso deixar a minha oportunidade pro lixo, eu sou muito inteligente, eu sou muito foda, eu sou muito bom, eu sou muito injustiçado, eu preciso subir na vida. Isso é o que vai guiar ele durante, assim, o livro inteiro. Ele só pensa nisso. Ele tem muita inveja, ele é muito egoísta e ele tem um senso de autopreservação muito, muito, muito grande. Essa injustiça que ele sente também é no sentido de, poxa, minha família era tão rica, meu pai era tão rico, por quê? Porque veio essa guerra e fez com que a gente perdesse tudo. Ele sente que a guerra foi muito injusta com ele, que essa guerra nunca devia ter acontecido. E esse é um dos motivos que faz com que ele odeie os distritos. Por que os distritos causaram essa guerra? Era para estar tudo bem, era para ele estar rico, sem ter que se importar com mais nada. Era para a capital continuar sempre do jeito que foi, e as famílias ricas continuar a serem ricas e continuar a exercer influência sobre todo o resto. Aí ele pensa, quando chega a vez dele de ser rico, acontece o que aconteceu, uma guerra, e ele fica pobre e tem que batalhar por tudo que ele for ter no futuro. Essa questão dele se sentir injustiçado, dele odiar a guerra, é o que também faz com que ele sinta que realmente a capital tem que exercer poder sobre os distritos, porque senão vai virar uma bagunça, vai virar uma selvageria, ninguém vai ter controle de nada, e ele concorda sim que a capital tem que oprimir, que a capital tem que ter controle sobre tudo. Como eu disse, ele também tem um senso de autoproteção que é assim, chega a ser angustiante. Ele só pensa nele. Mesmo quando a gente pensa que ele vai criar algum laço de amizade, de companheirismo, que ele ame alguém. Claro que não é nada preto no branco, assim, tão preto no branco. Mas a gente estando dentro da cabeça dele, a gente percebe que ele se sente em conflito sobre, poxa, eu devia fazer isso. Mas aí ele começa a raciocinar sobre no que isso vai me beneficiar, no que isso vai ser prejudicial pra mim, o que eu vou ganhar com isso. E isso contrasta muito, eu acho, com a Katniss e o Peeta e os outros personagens da trilogia de Jogos Vorazes. A Katniss, no início, por exemplo, ela não tem senso nenhum de autopreservação. Ela se voluntaria, gente, como tributo, no lugar da irmã. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ela tá preocupada com a mãe, com a irmã e com o Gale no início. Depois o Peeta vai entrar aí nessa lista, inclusive subindo umas escalas aí, né? E o Peeta também não tem senso nenhum de autopreservação, só que no caso dele é em favor da Katniss, né? Porque ele morreria pra deixar ela ganhar os Jogos Vorazes. Então, assim, isso contrasta demais. Quando a gente lê Jogos Vorazes e vê a Katniss e a forma como ela pensa, e vê as injustiças nos distritos e todas essas coisas, a gente lê esse livro que é de um carinha rico, que sempre foi influente, que tá passando por problemas e é muito ruim mesmo. Ai, gente, péssimo. Ai, que horror. Mas é o Snow, então não me pega muito, sabe? E aí tem esse contraste que a gente fica, sabe, Snow? Porra, você tá reclamando, cara. Vai viver lá no Distrito 12 sem ter o que comer? Além de não ter o que comer, porque ele também passa fome lá na capital, você ter que aguentar pacificador te batendo, tendo que trabalhar o dia inteiro na mina. Tipo assim, cara, vamos botar numa escala aqui, você tá do lado dos opressores. Você não tá do lado dos oprimidos, entendeu? Eu temia, de alguma forma, me sentir conectada com o Snow, mas isso não aconteceu. Tem até determinados momentos que a gente fica, poxa, o bichinho tá sofrendo, mas passa muito rápido, gente, passa muito rápido, porque logo que ele pensa uma coisa boa, em seguida ele fala uma merda. E aí, não, sabe, é um momento muito, muito breve que você sente uma empatia por ele e passa. Uma coisa interessante nesse livro é que tem muitas referências a coisas da trilogia original. A gente entende algumas coisas como por que o Snow gosta de rosas. A gente tem uma explicação lá na trilogia original, mas aqui tem umas outras coisas que também estão relacionadas a isso. De onde vem a canção da forca? O que o Tordo e Katniss, que é a planta, despertam no Snow? A gente tem resposta para essas coisas. E a gente também vê, principalmente dos alunos que estão ali na academia, que é uma galera da idade do Snow, tem vários sobrenomes que a gente reconhece. Vários. E isso mostra, assim, que é uma galera que estava no poder, já fazia parte da capital e que lá no futuro ainda vai estar ocupando esses mesmos cargos de poder e de famílias influentes. O final do livro
deixa um gosto meio amargo assim na boca, é um final que você fica, poxa, terminou assim. Só que depois de refletir um pouco, eu fiquei pensando, eu acho que não tinha outro jeito de terminar, sabe? Eu acho que foi a melhor decisão e o melhor final que a gente poderia ter. Se não fosse isso, seria uma coisa assim, bem ruim. Ou era esse final, ou era uma coisa bem ruim, bem ruim. Então, eu prefiro ficar com esse final. Vou falar pra vocês o que aconteceu na minha cabeça. E ninguém vai tirar isso de mim. Lucy Gray encontrou sobreviventes do Distrito 13 e ajudou a reerguer o distrito e dar as armas necessárias que Katniss vai precisar lá na frente para poder botar fogo na capital. Essa é a minha interpretação, esse é o meu final, é o que eu quero acreditar. Não tem fundamento nenhum, mas é a minha teoria. Foi isso, gente. E aí, vocês já leram A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? São fãs de Jogos Vorazes, assim como eu? Porque eu sou muito fã, tô muito ansiosa pra adaptação. Eu sinto como se eu estivesse voltando pra 2014, assistindo os filmes assim no cinema. Vou assistir essa adaptação no cinema também. Me contem aí, vocês que leram, que são fãs de Jogos Vorazes ou que gostam, e leram A Cantiga, vocês acharam o quê? Vocês acham que faz sentido tudo que eu falei aqui? E aí? É isso, gente. Até a próxima.